Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. Hello! Oh, hello! Ó, eu tô pondo a leitura em dia. Não sei se você sabe, André, mas o meu neto adora o Homem-Aranha. Meu neto Olha, mais velho, o Otto. Ele adora o Homem-Aranha. Eu comprei um gibizinho aqui para ler com ele, que ele está numa fase bacana de aprendizado e tudo mais. Então, vamos falar sobre Peter Parker. E aí, meu leitura filho, tudo bem? saudável. Essa leitura saudável, claro. Ou é isso daí, ou eu vou ler o My Camp. Não, pelo amor de Não, Deus. pelo amor. Não, Tempos ruins para isso. deixa para o pessoal lá do Sul, que parece que eles estão botando a literatura em dia por lá. Tudo bem com você, meu filho? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cá estamos novamente para falar de estreias. Pois é, cara, você sabe que falando sobre as estreias da semana, eu vou até compartilhar uma tela aqui para que a gente. Eu vou deixar a tela cheia, tudo bem? Você não se incomoda Claro, não. nesse momento. De Cara, forma é alguma. assim, tem uma batelada. Uma batelada é um exagero, mas tem alguns filmes que eu considero não convencionais. O que é um filme, para mim, o que é um filme não convencional? Sabe aquele filme que você não consegue definir o gênero facilmente? Sabe assim, Sim, tipo, esse mesmo, por exemplo, nós estamos vendo aqui, ó, Tubarão Mar de Sangue. Cara, terror, suspense, tá bom, tá ali, né? uhum. Agora, Noite Infeliz, O Menu e esse Até os Ossos, eles são mais complexos. Você não consegue falar assim, é um policial, é um filme de Natal. Você pode forçar um pouquinho a barra e dar essas macro denominações, mas os filmes são complexos. Sabe Pulp Fiction? Você lembra do Pulp Fiction, Tempos de Sim, Violência? lembro O sim. que é aquilo para você? Conta para Então, mim. Você para consegue mim, falar rapidamente? é um filme de ação policial. Seria inicialmente isso, mas ele é uma mistura de várias histórias. Ele tem comédia, ele tem momentos de drama, até Sim. terror, né? Tem umas cenas bem violentas, então acho que é um híbrido, né? Olha, lá na Vervídeo, não sei se você vai lembrar, você passou por lá também. Sim, sim. A gente tinha o filme de gangster, Filme de gangster, é verdade. É uma verdade. categoria filme de gangster. Porque não é policial, né? O policial, normalmente, eles atrelam o policial àquele tal de who done it, né? Quem Sim, uma fez? trama de Quem é o. mistério, né? De investigação. Exatamente. Uhum. Enfim, tem que ter cop, tem que ter policial. E lá tem Sim, tudo menos policial, é né? Então, verdade. É verdade. hoje, dia 1 de dezembro, estão estreando vários filmes. O André tem uma relação até mais completa que a minha. Aqui no cricriticos.com, a gente não está falando de todos. Aliás, antes, André, deixa eu só ver aqui com você. Ó, olha aqui, ó, as mais lidas do período. Séries canceladas da Netflix, 22, Uhum. 23. Força Bruta, que a gente comentou semana Comentou semana passada, né? passada, é verdade. Sul-coreano. A Crise dos Três Poderes é curioso. Esse filme acho que é um documentário da Netflix também. Uhum. Ele vai e volta, vai e volta. E olha aqui, ó, esse aqui é seu, né? Acertando as contas com o diabo? Não, não é meu, não. Eu acho que deve ser do Ari. Do Ari, é verdade. E olha aqui, ó, a brincadeira. Se a gente tem o primeiro, séries canceladas na Netflix, e depois tem uma matéria mais ampla, novidades da Uhum. TV, séries canceladas e renovadas. Quer dizer, você Já dava para abrange resolver mais até. do que Netflix, né? E dava para resolver tudo numa só, na verdade, né? Cá Pois entre é. nós. Mas Mas é em interessante si. que você colocou aí 4 críticas, basicamente, já postadas Sim, desse dia de hoje. Eu tenho um sim. texto que eu não entreguei ainda, de um filme que eu não terminei de assistir, que é o Plano A, também, que tá aí É verdade, na está lista estreando. de hoje. Temos Ele vai para cinema? documentários, é para O plano cinema A também. também, tá. Estreia hoje. Tá. Fala o outro 5 que você ia falar. capitais, se eu não me engano. Circuitinho. Tá, mas não, você ia completar com mais um título, além do Não, plano A. a gente tem alguns documentários, a gente tem outros filmes de terror também.
filmes menores de terror que também tem pouco espaço, enfim. Tem a volta do Crepúsculo, né? Que a gente comentou semana passada. Acho que, se não me engano, na live de terça a gente comentou sobre o Crepúsculo estar de volta, dos filmes de fantasia, né? Filme de fantasia, cinema fantástico, né? Cinema fantástico, isso mesmo. Olha, hoje o cardápio tá cheio. Eu vou começar por esse daqui, ó. Tubarão. Tem que entrar. Bom, desculpa falar uma. Tem que entrar anúncio. Sim, tem que entrar anúncio, pelo amor de Deus. Senão não sobrevive, poxa vida. Desculpa, estou mordendo a língua aqui. Tubarão Mar de Sangue é o lançamento da Paris Filmes. Eu lembrei bastante de você, porque apesar de o filme se passar em alto mar, né, obviamente, onde você consegue encontrar, eu acho que é um tubarão branco. Não, é um único vilão. É um só. Os criadores, né, os realizadores do filme, eles abusam dos jump scares típicos de Terra Firme. Aquela brincadeira da câmera. Sim. Sabe? Vou até nos incluir aqui na conversa. É aquela brincadeira que eu falo sempre da câmera, olha para cá e olha para lá. De repente, daí vem aquela música. Não tem nada. Não tem esse silêncio, vem o tubarão e entra em cena abocanhando já, assim. Nossa. Então, eles empregam essas técnicas, esses recursos para criar para o pessoal pular da poltrona. Eu começo a crítica lembrando o seguinte, né? Filme de tubarão, se você voltar no tempo, lá em 1975, quando o tal do Steven Spielberg fez o do Tubarão Branco um protagonista, um vilão, um antagonista, chame como quiser, de um longa-metragem, só que ele construiu um clima de suspense a partir de uma dificuldade técnica. Ele não podia mostrar muito do tubarão, porque era um tubarão mecânico, que só funcionou durante 2 semanas das filmagens. Eles usaram e abusaram, e eles usaram ali um outro recurso, né? Parece que tem uma cena de uma gaiola, tem um mergulhador diminuto, uma pessoa diminuta, uma pessoa não muito alta, e eles usam, né, atraíram um tubarão de verdade, e ali o tubarão ataca a jaula. Então aquela cena é um tubarão de verdade, mas onde aparece barbatana, boca e tubo, é o tal do Bruce, que é o tubarão. Mecânico. Exatamente. Você lembrou do Bruce do Procurando Nemo? Sim, que é o tubarão vegano. Oi, eu sou o Bruce. O cara fala Bruce. Ele mostra 365 fileiras de dente. Enfim. E, bom, o Spielberg é o culpado por essa cultura do tubarão, que virou Semana do Tubarão, virou Sharknado. Aposto que você conhece bastante Sharknado. Sim. Tem trocentos, né? São 6, se eu não me engano, fora os derivados, né? Sim. Tubarão de 3 cabeças. Vampiro, tubarão 3 cabeças. Agora há pouco teve o Megalodon, né? Que foi um tubarão pré-histórico. Então, do Jason Statham. Tem o do Jason Statham e tem um da Asylum, né? Que é especializada em criar os derivados, né? Dos Transmorphers. Não sei se você lembra disso. Sim. Que a Alpha Filmes adorava lançar. Olha, assim, nós estamos falando de um clássico no gênero, e a gente está falando tudo o que aconteceu depois. Então, o que faltou, talvez, ao filme do Spielberg, sobrou nos outros. E o que é? A mesma coisa acontece com Alien, o Oitavo Passageiro e as sequências. Todo mundo queria ver mais do vilão. Claro. E aí os caras fazem o quê? Eles dão big close, mandíbula fechando, mastigando, né? Dilacerações no torso de uma mulher, de um homem. Eles dão mais disso. Por isso que, apesar de mesmo tema, são filmes que são bem distantes uns dos outros, né? Enfim. E o tubarão aí, o Mar de Sangue, em inglês chama Shark Bait. Sim, eu já tinha ouvido falar da porra da... Então, Shark Bait é aquela mistura... Volta lá no Tubarão do Spielberg. Tá lá o personagem do Roy Scheider num tambor
um pano na boca e jogando uma mistura à base de tripa, né, de vísceras e sangue podre, peixe podre, que joga aquilo no mar para atrair tubarão. Então, esse filme que eu estou falando, Shark Bait, no caso aí, são os protagonistas humanos, né? Eles, a fórmula irremediável para dar merda. Jovens americanos no México, os caras que respeitam a cultura, ainda mais cultura mexicana, né? Os caras. Sim. Enche a lata, tequila! Aí tem até a placa, né? Aquela placa assim, peligro. Aí eles dão risada, peligro. Cospe na placa. Exatamente isso, taca a lata de cerveja. Aquela porra. Aí os caras assim, o que é melhor do que encher a lata em terreno estrangeiro? Lógico. É você cometer um delito, por exemplo, roubar jet skis. Olha que ideia. Aí os bananões vão lá, roubam 2 jet skis e para apimentar a coisa, eles começam a, tipo, brincar de chicken, né? Quem vai desviar primeiro? Numa dessas se acidentam, um jet ski vai para o vinagre, um dos caras se fere, começa a sangrar e fica todo mundo apinhado em cima do outro jet ski. E aí o que entra em cena? Silvio Santos? Oi! Não. Um tubarão branco. Meu, aí começa. Você já fica esperando por esse momento, você já sabe que vai dar merda, você já sabe que vão ser comidos, não é muito mistério desvendar isso daí. E aí passa então para os efeitos, para os recursos, como eu estava falando dos filmes de terror. Quer dizer, como é que o tubarão vai pegar cada vítima? Né? Um tubarão humanizado, né? Um personagem vilão, quase que pensando... Planejando o próximo ataque. Exatamente. Aí fica essa brincadeira, tal. O pessoal quer saber, quem gosta do gênero, quer saber de sangue mesmo e quer saber de criatividade nas mortes, e o filme entrega exatamente isso. Tem esses jump scares, os personagens são bem caricatos, assim, sabe? Típico jovem americano turista, claro. Mas assim, tem a menina slut, né? O cara que é o bonitão, mas que tem um caráter de tarântula hepática, enfim, os personagens estão todos descritos ali, você fica imaginando quem vai sobrar. Então, assim, tranquilinho, não é referência de tomar um gole de água. Essa vida em alto mar dá muita sede. Sim, o sal, né? Muito sal. E, enfim, bem interessante. E o CGI, né, a computação do tubarão, até que vai bem. Não é... Já vi piores. A gente percebe que o filme foi feito com um orçamento, mesmo que é um filme independente, um filme, né, com orçamento até baixo, mas você percebe quando o filme tem um propósito de fazer algo bem elaborado. É diferente do Sharknado, que a graça do filme não é o tubarão, e sim o tubarão voando em algum lugar, né? Alguma presepada de um dos personagens, é diferente. Então, aí, no caso, eles estão levando a sério a história. Eles estão pondo ali os jovens em risco para mostrar um terror ali, criar um terror de verdade. É interessante. A gente tem vários filmes de tubarões que são levados a sério, né? Que você pode perceber o pessoal elaborando, assim, tem até um que eu gostei bastante, chamado Águas Rasas, uma coisa assim. Com a mulher do Ryan Reynolds. Isso mesmo. A Blake Lively. Que ela fica numa prancha ela fica no Recife, né? Isso mesmo. Ela tá surfando. Então, exatamente, você viu? Tubarão CGI também. Você vê que tem ali, né, um pouquinho de grana na produção, apesar de pouquíssimos elenco raro sim. E tudo mais, você sabe. Mas uma locação só. Exatamente. Tem até o desafio, a máxima do cinema, que é assim, não filme na água, não filme com crianças e não filme com animais. Então, animais de verdade, né? Não CGI. Sabe aquela coisa assim, o cachorro
Lassie, então que é o cachorrinho e tal, não sei o que lá. Sim, que depende do humor, né? Exatamente, porque os animais estressam, as crianças estressam, elas não trabalham no ritmo das gravações, tem um monte de, né, o sindicato fica em cima, a seguradora fica em cima, trabalhar no mar, entre outras coisas, além da movimentação, tem a questão da iluminação natural, e se você corrige a iluminação natural, é isso, você perdeu 15 minutos, o sol cobre o planeta inteiro, mas no mar você sente mais a Sim, e mudança não é da só isso, iluminação. o clima também, né? Porque você, no mar, você está sujeito a vento, a sons, a ruídos que o microfone vai captar. Então, quando você tem o CGI como recurso e você tem verba para investir nisso, produzir externas o mínimo necessário e fazer tudo em estúdio, né? Mais uma coisa que a gente conversou sobre o Titanic, por exemplo, que foi feito em estúdio, né? Tava Então a gente lembrando. consegue fazer um negócio mais elaborado. Eu acho que no caso desse filme especificamente do Tubarão de hoje, a gente entra nesse mesmo grupo de filmes que buscaram fazer um trabalho melhorzinho, né? Buscaram um negócio que é simples, mas que tem os seus momentos. Então, acho que dá até pra gente falar que talvez não tenha tanto espaço no cinema, né? Porque hoje em dia o pessoal não Não. sei se gosta muito de ver filme de tubarão no cinema, mas certamente vai ter espaço para ele no catálogo do streaming. É que assim, de repente, é velha história. Eu vi numa tela pequena, a cabine era virtual, de repente, numa tela grande, ele cresce, ele melhora, enfim, Sim, com pode certeza. acontecer. A gente teve um filme que acho que é Do Fundo do Mar, com o Samuel L. Jackson, Isso mesmo. com o Michael Rapaport, o o Stellan Skarsgård, tem um Thomas Jane, tem um grande Thomas elenco. Jane, é isso mesmo. Tô tentando Thomas lembrar o Jane. nome dele. E eu lembro, eu esqueci Nevoeiro. o nome da menina. A menina teve em Troia também, aquele filme do Não, é Saffron Burrows. Saffron Burrows. Saffron Burrows. Eu ia falar outra atriz. Já tinha saído do Mas, enfim, Gladiador, ela fez. e os caras têm o plot, aí você vê grana de novo. Você vê o plot, é assim, os caras estão pesquisando o cérebro do tubarão, porque parece que tem uma enzima no cérebro do tubarão que secreta, né, no cérebro, que é secretada no cérebro do tubarão, que combate Alzheimer ou Parkinson, uma dessas doenças degenerativas. Lembro disso. E aí, só que os caras são obrigados, para aumentar a produção dessa enzima, eles são obrigados a desenvolver o cérebro dos tubarões. Aí está explicado. Aí o tubarão é malandro, o tubarão testa a resistência da cerca, aí o tubarão faz armadilha, aí Observa o comportamento, tem exatamente. um Aí você comportamento entende do predador. que o animal não é o animal que você encontra em natura, né? E também CGI e tal. E esse filme eu lembro, acho que eu já contei essa história aqui, eu dei muita risada, né? Porque todo mundo que fala muito no filme, inclusive um papagaio, dança. O tubarão vai lá e nhoque no papagaio. Samuel L. Jackson começa com aquele discurso quase Ezequiel 25:17, o tubarão vai lá e nhoque, assim. Cara, a gente tava mais dois jornalistas, a gente rachou o bico. A assessora de imprensa na saída falou assim: nossa, vocês se divertiram mesmo, né? Pois é, porque você não precisa levar tão a sério um filme como esse, né? Essa Exatamente. Exatamente. Mas tem bastante tubarão. A gente, aproveitando a leva, né? A gente tem o Noite Infeliz, que você escreveu também, que quando eu vi o trailer, eu achei que era um terror, assim, que ia ser para esse lado do terror, mas acabou sendo mais parecido com o Dia do Expurgo, lá, esqueci o nome. The Purge. The Purge, que seria o... Eu esqueci o nome em português. Eu também esqueci o nome em português. Mas, enfim, ele é um filme que tem mais ação do que terror, né? Ele é um filme mais ágil do que assustador. Olha, não tem um vilão monstruoso. A pegada aqui é o seguinte: o personagem do David Harbour é o Papai Noel. Começa daí. Não é um cara que está vestido de Papai Noel. Ele é o Papai Noel. Só que é o Papai Noel que está desencantado com o Natal, com essa época do ano.
Obviamente, a humanidade, você sabe como a humanidade é idiota. As crianças acabam sendo contaminadas pela essa idiotice, então ele fica de saco cheio de ver que criança só quer ganhar game, que criança não se comporta. Ele tem lá uma listinha mágica dos quem se comportou e quem não se comportou. Muito, muito, muito interessante. Tem umas sacadas bem legais. E beleza, ele tá se embebedando num pub. Cara, eu rachei o bico com essa cena. Eu preciso contar, vocês vão me desculpar. Não é um spoiler. Ele tá num pub, nisso chega um outro Papai Noel e ele tá tomando um pint de cerveja. Um pint são 514 ml. Ele tá tomando um copão de cerveja, ele vai bebendo aquela bebida de beberrão mesmo, sabe? Que dá aquela golada, faz barulho, vai... assim, sabe? Bota o copo de volta no balcão, assim. A barba toda suja de espuma e tal, aí dá um arroto. Nisso chega o outro Papai Noel e fala assim, epa, noite difícil. Ele fala assim, pois é, quando que não é? Tá bom, eles trocam uma ideia, uma desfia, uma ironia ali e tal. Bom, agora eu tenho que ir. Ele pega e vai embora. Aí ele fala para a mulher assim, seu presente está aqui, sei lá, Magda. Aí ele vai embora. Como é que ele sabia meu nome? Escuta, o que ele está subindo? Ele está indo para o telhado. Obviamente, quando ela chega no telhado, ela vê o Papai Noel arrancando no trenó com as renas. Ela fica feliz da vida. Aí você pensa que você está falando de Um Milagre na Rua 34, que vai ser um filme fofinho. O cara pega e vomita lá de cima do trenó, cai vômito quente. Como tá muito frio, né? Cai vômito quente em cima da Magda, no chão. Né? Aquele vômito sopa Campbell's, pedaçudo, assim, sabe? Não, tô dando uma boa da musiquinha vomitada no trem, né? Exatamente. Aí você fala assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E é isso. O Papai Noel está trabalhando, só que, ao mesmo tempo, uma família bilionária está se reunindo numa mansão protegida, com segurança até no banheiro e tal. Uma família desunida, uma família que valoriza só grana, né? Você imagina o esquema. E o Papai Noel está se dirigindo para lá, só que também para lá está se dirigindo um grupo comandado pelo John Leguizamo, que né? E ele é engraçado que os caras eles adotam codinomes, né? Então ele é o Scrooge, que é um personagem clássico de conto de Natal. O conto do Dickens, do Charles Dickens, se eu não me engano. Pode ser. Enfim. Aí os ajudantes dele tem o Uva Passa, tem o Panetone, tem o Gemada, sabe assim? Cada um... Um codinome natalino, claro. Tudo natalino. Você já começa a sentir o humor, né? Ainda que ácido, você começa a sentir o humor. E os caras vão lá, eles estão atrás de uma grana que está no cofre, 300 milhões de dólares, e acontece que o Papai Noel cai lá, ele se engraça com a neta dessa bilionária, uma menina menos de 10 anos, tal, que ainda acredita no Papai Noel e cujo único desejo é que os pais delas se juntem de novo, que eles estão separados. Ela quer a família de volta, ela não quer videogame, não quer nada. Ele se engraça com aquilo. Quando ele vê a movimentação na propriedade, tiro e não sei o que lá, ele tenta... e outra, vamos lá, tem morte, tá? Tiram na cabeça, queima roupa, tem todas... As mortes lembram muito... lembra o Duro de Matar, a chegada dos terroristas do Nakatomi Plaza no Duro de Matar. Beleza. Aí ele tenta sair e ele desce e sobe pela chaminé, batendo aqui no nariz, ele faz a mágica dele, ele vira pirlim-pim-pim, sobe e desce. Só que para de funcionar. E, bom, ele fica na propriedade e aí você vê que ele vai ter que entrar em ação de uma maneira ou de outra. As pessoas não contam com ele, também, novamente, lembrando o Duro de Matar, os caras não sabem quem é o sujeito que está apagando os bandidos. E você vai conhecer um pouquinho da história dele. Em algum momento você volta no tempo, vai descobrir que ele há mais de 1000 anos, sei lá quantos 1000 anos atrás,
ele foi um guerreiro poderoso, tal, que usava uma marretinha, um martelinho assim para guerrear. Não preciso dizer que o cara vai fazer uso do martelinho também. Então, muito humor. John Leguizamo funciona muito bem como vilão, ele também faz o humor dele, as considerações. Sim, ele é escrachadão, né? Ele é um cara. Ele é uma figura, né? Sim. Tem um. Eu não sei se ainda está disponível, mas se não me engano, na Netflix tinha um documentário que era um stand-up dele. É quase uma sessão terapêutica, né? Houve uma época que ele fez isso, o Billy Crystal fez isso, o Mike Tyson fez isso. Os caras iam para o palco e meio, não apenas usando texto, mas usando multimídia, né? Imagem, cenário, coisas assim, eles recontavam a trajetória deles. E o John Leguizamo recontou a trajetória dele. E ele é muito divertido mesmo. Ele é um cara do humor, assim. Enfim, acho que basicamente quem você tem ali que vai te ajudar a criar o clima de Natal é a Beverly D'Angelo. A Beverly D'Angelo é uma veterana atriz do Férias Frustradas, uma franquia que inclusive tem uma aventura de Natal. E assim, o resto é ação, é morte, como inventiva, né? Cenas de luta e tudo mais. Você sabe que os caras não. Para poder sustentar também um filme de ação, né? Exato, então, tem os elementos necessários, né? E você entende o estilo, você entende essa combinação de humor, ação tal, porque um dos produtores é o David, eu não sei se fala Leitch ou Light, enfim, acho que é Leitch, que é o diretor do Trem Bala, do Brad Pitt, que é um filme que foi muito bem também, de bilheteria no ano, né, ao longo do ano. Que é uma das estreias no streaming da semana. Exatamente. Boa, muito boa. Não, olha, eu revi esse final de semana, só que a minha mulher não tinha assistido, então a gente acabou pagando. Mas tudo bem, eu queria rever mesmo. É um filme muito. Sim, é uma pré-estreia, né? É uma pré-estreia e é uma das opções legais, assim. Sim, tem coisa boa realmente chegando ao streaming. Depois nós vamos tocar nesse assunto. Sim. Mas, enfim, o Light tem. Eu acho que ele vai ainda pegar outros projetos. A produtora, se não me engano, em inglês seria 87th North, que deve ser um endereço, né? Sim. E é o nome da produtora dele. Acho que vai ver essa marca ainda bombando aí com outros projetos nessa linha aí. Então, é um entretenimento completo, chama-se Noite Infeliz, porque em inglês é Violent Night. Sim. E é uma adaptação do Noite Feliz. Sim. Que seria o Silent inglês, Night, né? Exatamente, que é o Silent Night em inglês. Então tem toda uma amarração, tem uma rapidinha cena pós-crédito. Lembra, eles citam muito Esqueceram de Mim, eles citam, tem referência plástica ao Duro de Matar, Duro de Matar 2 em especial, que você passa no frio, né? E, bom, muito bacana, só que é um filme esquisito, né? Um dos não convencionais. Sim, seria uma mistura de gêneros, né? Exatamente. De ação? Não, não é. Tem mensagem familiar? Tem mensagem familiar. Foda vai ser colocar, sei lá, se o pai vai autorizar uma criança com menos de 10 anos vendo pra o cara... esse filme. Para ver o cara dando tiro na cabeça do outro. Tomando um tiro na cabeça, ou sendo espetado por... Eu aposto que a linguagem também não é a melhor linguagem. Não, o Papai Noel fala palavrão. Exato, exatamente esse o ponto. Ele é um filme que é personagens escrotos, assim, né? Tipo, brutos, violentos, agressivos. Sim. Então, é um filme de entretenimento adulto, né? Sim. Olha, eu acho que vai bem, entendeu? Se você não quer ficar apenas com os filmes fofinhos. E o que mais temos no menu? O menu! Gostei da dica! Então, vamos para o menu, né? A gente começou com tubarão, agora, né? Fomos para a Noite Infeliz. Tem biscoitos caseiros gemada, né? Estou entrando aqui no menu, literalmente, para falar sobre um filme que também o plot é um plot de vingança. Então,
já meio caminho andado? Talvez. Mas tem humor, né? Humor ácido, humor corrosivo. Eu tenho essa ligação com a gastronomia. Temos elenco então bom, né? Também. Temos, olha, vocês estão vendo essa imagem do trailer? Basicamente estão todos, inclusive o John Leguizamo também está nessa trama. Então, basicamente, é o elenco convidado. Eles vão para uma ilha comandada aí pelo personagem do Ralph Fiennes, né, que é o chefe Slovak, que é um cara super excêntrico, um chefe de cozinha da alta gastronomia, super excêntrico. O cara, aí você começa a tirar, os caras começam a tirar uma onda com a alta gastronomia, né? Que é aquela história assim, você tem que usar folha de parreira na primeira poda, né? Claro. E tem que ser tem que ser extravagante, virgens, não é para ser original, né? Tem que ser extravagante. Não, o cara usa neve. Ele fala assim, olha, consegui trazer neve para um prato. Ele usa neve para refrigerar um prato. Então, assim, é o exagero do exagero do exagero, mas é para gerar humor, né? Sim, é para ser o extremo, né? Só que, assim, o cara é um puta cara respeitado, ele paga-se muito caro para estar nessa ilha. Você vai de barco até a ilha, o convite é disputadíssimo, exclusivo. Aí o pessoal vai lá e eles passam, sei lá, 10 horas, alguma coisa assim, e vão comendo, saboreando vários pratos. Ele apresenta os pratos, ele conta a origem deles. A equipe dele, lá atrás, parece um grupo paramilitar. Ele bate palma assim uma vez, ou desculpa por isso, mas bateu a palma, todo mundo está tudo em prontidão. E ele não admite falhas, não admite atrasos, e assim, o cara que ele mais admira na equipe dele e tal, tem um final terrível. Imagina o que ele faz com os caras que ele não admira, que no caso são os convidados dele. Sim. Você falou do elenco, sabe que me lembrou bastante? Agatha Christie. Então, quando eu comecei a ler sobre o filme, para a gente fazer o vídeo hoje, eu não assisti, né? Deixa claro, você assistiu, eu só acompanhei o texto e tal. A ideia mas você é um cara bem informado. Não, eu fui atrás, eu fui pesquisar. E a ideia que me passou foi exatamente essa. De colocar todos os desafetos, que você faz aquela coisa passivo-agressiva, né? Do tipo, todo mundo feliz, mas você faz aquele comentário sarcástico por aqui, do tipo, eu fodi com ele, desculpa o palavrão, mas ele me convidou, olha que trouxa, entendeu? Mal sabe o cara que ele vai, né, ter um fim desagradável. Enfim, e eu penso que hoje tem vários filmes nessa linha chegando lá, né, com esse tipo de pegada, inclusive a Agatha Christie, né? A gente teve recentemente a adaptação do assassinato do Morte no Nilo, e também há uns anos a gente teve também o assassinato no Expresso Oriente, e acho que vem mais o terceiro, só não lembro qual que se já está confirmado. O Morte no Nilo, inclusive, é com a Gal Gadot, né? É a Gal Gadot. Quem não viu, veja, bem não vou falar mais. interessante. Eles reúnem, e acho que bobear é o último trabalho do Armie Hammer. O Armie Hammer caiu em desgraça, né? Sim, o canibal. O canibal de Milwaukee, não, o canibal de Hollywood. Não, esse é outro. Lá. Que também é uma estreia da semana, hein? Opa, tá vendo? A gente tá resvalando. Ó, tá então vou fechar o menu aqui. Então, lembrando, tá? Você tem o Ralph Fiennes, que é o chefe Slovak. Você tem a Anya Taylor-Joy, que é uma convidada surpresa. Ela não era para estar nesse grupo. Então, ela causa um desconforto aí na situação. Você tem o Nicholas Hoult, que é um admirador, é um cara que a gente costuma dizer que o pessoal que na enologia, né? O pessoal que estuda vinho, que degusta, que fica analisando os paladar de vinho e tudo mais. Você tem o enólogo, né? O enólogo vive disso. E você tem um bando de admiradores que são chamados de enochatos. Os enochatos são aqueles caras que pegam um vinho, uma garrafa de R$30, e vinho bom tem a ver com preço, tá? Pega uma garrafa de R$30 e fica procurando notas de madeira
notas de framboesa, sabe, assim, num vinho comercial que é produzido de porrada de litros e não tem muito controle, não é reservado nem nada. Então, Sim. esse Nicholas Hoult é o cara que admira o chefe, sabe tudo que o cara está fazendo, mas efetivamente é um gastro chato. Ele é um gourmet chato. E de fato não tem a menor ideia do que espera por ele. Não, tanto nesse que lugar. Ele é trucado, uma hora ele é trucado, tipo, o cara fala, você gosta? Então, tá bom, vem cá. Produz alguma coisa aí para mim. Surprise me. Bom, esses daí são apenas uns caras. Você tem o John Leguizamo, que é um ator decadente de Hollywood, que também tem lá suas questões. Você tem uma crítica de gastronomia que em algum momento também desagradou o chefe, e o chefe vai dar um tratamento VIP, né? Inclusive cobrando muito caro. Esses caras realmente nunca vão esquecer essa estada na ilha aí. Então, vale a pena. O menu é uma distribuição da Searchlight Pictures, mas é um filme assim, pegada de independente, pegada de zebra, que vai correr por fora, assim, apesar a Searchlight pertence à Disney, né? Apesar da grande empresa por trás, é um filme de porte menor, né? Mas, enfim, deixa eu só limar aqui, calma, que eu estou removendo. Tudo aqui é na hora, a gente resolve tudo aqui na hora. Tá. Bom, esse foi o menu, e já que nós estamos falando em comida, cara, vamos lá. Vou fazer o que aconteceu comigo. Você sabe que não procuro muita informação sobre os filmes atualmente, quando eu estou me dirigindo ao cinema. Até os Ossos. O que você ouviu falar de Até os Ossos? Cara, eu não sei. É o único filme que eu resolvi, que eu não consegui parar para poder pesquisar. Surprise me. Mas, então, beleza, vamos lá. É assim, o filme causou aí um fãs, porque ele tem um queridinho da vez, né? E a pronúncia pode ser que eu falhe, estou tentando a transmissão, agora sim. Pode ser que eu fale miseravelmente na pronúncia, mas acho que é Timothée Chalamet e a Taylor Russell, o casal de protagonistas. Ele é o garoto do Duna, né? O Paul Atreides, né? Teremos Duna 2 em breve, com a glória como é? O Villeneuve, né? Do Denis Villeneuve. Então, Denis. E é um filme também de você. Ele é o quê? Ele é romance, ele é policial, né? Filme de bandido. O que ele é? Não, então e tudo isso e um pouco mais. Ele é um romance porque os dois personagens se conhecem. É um road movie, né? Então eles se conhecem na estrada, se apaixonam e ficam juntos desde então. É um filme policial porque eles são contraventores. Eles não podem ser, se eles são parados pela polícia, eles vão ser detidos porque eles se envolveram por uma razão ou outra com contravenção. É um filme sobre, um terror, porque é um filme sobre canibalismo, porque eles são chamados devoradores, eles têm um gosto especial por carne humana fresca. Eles não podem comer um cadáver, por exemplo. Eles têm que, se a pessoa acabou de morrer, eles podem comer. Tem até eles não podem matar para comer. Eles podem matar para comer. Eles podem matar. Podem. Mas aí o que acontece? Você começa a chamar a atenção, né? Porque além de a pessoa sumir, a pessoa é devorada. Como é que se explica isso para a polícia? Então, o que acontece? Eles não param, eles não fixam morada, eles estão sempre em trânsito, por isso que se trata de um road movie. Tem essa coisa do terror e o canibalismo, já que tivemos o Jeffrey Dahmer, né, documentário, e o ficção, o longa de ficção do Dahmer, a minissérie de ficção do Dahmer agora, recentemente. No Netflix, Você sabe que o tema vai atrair. Você tem cenas fortes de canibalismo. E no elenco você tem, por exemplo, o Mark Rylance, que fez o Ponte dos Espiões, um veterano, um rosto bem conhecido, que é outro devorador, é um devorador veterano.
E ele é um cara que parece quase um urubu. A estratégia dele é urubu. Ele fica cercando pessoas que estão à beira da morte. Ele sente esse cheiro, eles têm um olfato muito aguçado. Um devorador detecta a presença do outro pelo faro. E ele fica esperando a pessoa morrer. Quando a pessoa morre, ele vai lá e come. Se alimenta. Simples assim. Simples assim. Então ele não chama atenção. O personagem do Timothy já é um contraventor. Se ele está com fome, ele olhou ali, tem um cara dando moleza aí, tá sozinho, não tem parente, tem família, não sei o que, ela vai lá, pimba. Janta o cara, literalmente. E até os ossos, porque é isso, né? A introdução do personagem da Taylor Russell é ela brincando com uma coleguinha. Você acha até a cena assim, um tom sexual, ela fica, tipo, lambendo os dedos da menina, ela vai lá, põe o dedo inteiro na boca e puxa toda a carne do dedo. O que você acha? O que você acha? Simpático. Então, esse, por incrível que pareça, a direção do Luca Guadagnino, menino, o Luca. O Luca, ele tomou como base um romance que é escrito pela Camille D'Angeli, se não me engano, D'Angeli. Já vou descobrir aqui. Claro, quando você precisa, você acha a informação. Lá embaixo, D'Angelis, isso. Se passa nos Estados Unidos dos anos 80, o que é bom para os caras, porque você tem uma trilha sonora bacana que acompanha os caras, e você não tem a polícia lá, né, em cima, real time, conseguindo rastrear os caras, porque você não tem polícia CSI, você não tem... As coisas não estão muito bem desenvolvidas. É uma era anterior da polícia, né? Uma fase anterior. Então era mais fácil você se esconder na estrada, você assumir outra identidade, você não chamava, né? Sim, mesmo rastrear as vítimas, rastrear as pessoas, né? Sim. É um trabalho muito mais manual. O filme foi bem no Festival de Veneza, se eu não me engano, tá bem cotado. Como eu disse, o Timothy é um cara, é um ator, é um talento bruto. E esse diretor assim. também é badalado, né? Ele fez o Me Chame Pelo Seu Nome, e ele também fez o remake do Suspiria, que não foi muito bem nas graças dos fãs de terror, dos fãs do original do Dario Argento, mas é um filme bem feito. Se for olhar a estrutura, o elenco, é um bom filme, tem maquiagem legal, tem terror, tem violência. Então eu acho que o cara foi juntando drama com suspense, com terror, e aí ele fez o nosso Até os Ossos de hoje. Ele consegue passar, quer dizer, claro, né? É uma conjunção. Ele consegue passar até emoção, né? Porque esses jovens são desajustados, vêm de famílias desajustadas. Essa questão, vamos chamar de distúrbio alimentar, não faz deles pessoas ruins, pessoas más, entendeu? Isso é uma necessidade diferente. Exatamente. Transporta isso para o universo vampiro. Claro, não, eu pensei nisso também. Então assim, dá para você dizer que é humanizado, né? E é isso, contando até com o próprio Timothy, tem mais um no elenco, acho que é o Michael Stuhlbarg, que já trabalhou com ele no Me Chame Pelo Seu Nome. Ele que nem técnico, né? Que escala jogador de confiança, né? O 5 de confiança, o centroavante de confiança, são eles, né? Aproveitando que a gente está em clima de Copa ainda, né? Vai saber o que nos espera semana que vem, né? Grande mistério. Grande mistério de Fátima. Enfim, então mais um filme. Você vê, não são grandes produções, são produções ok, assim, não tem muita grana envolvida, mas vão ocupar bem a tela para sair um pouquinho também do filme de herói, né? Acho que sim. Eu tenho um filme para poder falar rapidinho, que é o Plano A, para gente poder encerrar cinema. O Plano A é um filme diferente sobre a Segunda Guerra Mundial, né? No caso das nossas divisões de cabines, né? Essa ficou comigo. É um filme da A2 Filmes, é um filme menor de distribuição, assim, de quantidade de salas, mas
ele tem uma grife que é o pessoal israelense, né? Os irmãos Paz, que fizeram... Paz, exatamente isso. Os irmãos Paz fazendo um filme de guerra. E eles Piada têm, pronta. assim, piada prontíssima, né? E eles, assim, eles lançaram, eles trabalham juntos, os irmãos, né? E eles fizeram só filme de terror por enquanto. E aí eles trouxeram esse know-how de fazer um filme escuro, um filme ágil, para o cenário da Segunda Guerra Mundial, também para falar de uma trama de vingança. E no caso, é um plano de judeus, chamado Plano A, que foi descoberto depois, né, pelos alemães, mas sem spoiler, tá? Isso historicamente falando. É um plano de vingança de um grupo de judeus que tinha sobrevivido à guerra, né, ali, e eles queriam envenenar a água, né, de uma cidade inteira e matar milhões de habitantes. E aí a lógica deles não era olho por olho, dente por dente, milhões por milhões, entende? E aí eles queriam achar formas e pessoas da resistência, né, infiltradas em várias áreas da cidade. Era uma fase já da guerra, já no término dela, né? E aí eles começam a pôr em prática esse plano, só que é o tempo todo aquela ideia de conspiração, sabe? Vão descobrir e de fato estão pesquisando, estão investigando a suspeita, né, de que tem um movimento acontecendo ali. E eles querem se vingar, na verdade. É bem simples, assim, não quero simplificar demais, sabe, Roger, a trama, mas a base da ideia do roteiro é essa, do tipo, é um plano de vingança, assim, gigantesco. Eles queriam matar uma cidade inteira. Então E é interessante você ver o desenrolar da história, porque eu já conheci o trabalho dos diretores, né, dos irmãos Paz. Agora eu vou rir sempre que eu for falar do nome deles, claro, né? Claro. Porque vai virar a piada nossa pronta. Mas os caras, eles têm essa experiência de fazer filmes de terror claustrofóbicos, assim, né? Esse filme Jerusalém, por exemplo, é um filme de demônios que se passa em Jerusalém, obviamente, né, o nome, mas ele se passa nas vielas. Então, um pessoal tá lá, turistas se veem no meio de um ataque de demônios na cidade, que seria a Cidade Santa, né? E é muito louco, assim. E o Golem também é um filme sujo, um filme que se passa num tempo bruto da história, sabe? Então é bem, bem legal. Eu achei que merecia uma abertura maior, sabe? Não, me interessou. Do jeito que você está apresentando. Já me interessou. É óbvio que ele tem seus furos, tá? Porque ele não é um filme historicamente coeso, mas ele tem ali uma ideia que a gente não está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver um plano para desmantelar um ataque alemão, um plano para se vingar de um general alemão, não um plano para matar uma cidade. Percebe? É um negócio muito ousado, assim. E tem uma série da Netflix estrelada pelo Al Pacino. Eu esqueci o nome do menino que fez o Percy Jackson, Lemon, qualquer coisa. Do Prime, não é? Eles são caçadores Hunters. de judeus. Hunters, do Prime do Amazon. Caçadores de nazistas. Sim, é isso mesmo. Agora que o nazismo volta para algumas cidades brasileiras, né? Infelizmente, tristeza, né? Como eu disse várias vezes, já disse, o que há de novo no nazismo? Né? O cara fala, não, é um movimento neonazista. O que há de novo no nazismo? Que conceitos são tão novos? Parte do neo é somente o tempo, eu acho. Porque não tem muito... É o neoclássico, tipo, é o clássico republicado. E era interessante porque essas medidas mais abruptas existiram, né? O filme Munique, por exemplo, do Spielberg, não é a resposta à Segunda Guerra Mundial, mas ao Holocausto, resposta, né? à opressão do povo israelense. Sim. E aí acho que a Golda Meir, que é a primeira-ministra, se não me engano, que ela organiza lá, eu não tenho certeza, posso estar falando uma asneira, tá bom? Se não for a Golda Meir, enfim, me perdoem, agora a memória também falha. Mas o governo israelense estabelece essa célula, desloca os caras secretamente para a Europa para eliminar alvos
ainda alguns alvos relacionados a... São os sleepers que eles falam, não é? São os agentes que ficam lá esperando mas a hora. Ali eles estão respondendo a Munique. 72, um né? atentado, na Olimpíada, não foi? Isso, se não me engano. Então, 74 foi a Copa, 72 foi a Olimpíada. Mas então, assim, há um fundo de verdade, mas você vê Hunters, que acho que é uma obra de ficção, sim, bem exagerada, você vê o Plano A, dá para entender. A gente tem mais um filme chegando hoje sobre esse mesmo tema, que chega para locação digital, na verdade. Também é da 2 filmes, né? Também do mesmo pessoal que está distribuindo o Plano A no cinema, chamado Salvando Leningrado, que é uma história de ficção em cima de um fato real. É um grupo de resistência em Leningrado que está saindo de lá num navio, do tipo, os nazistas estão chegando para tomar a cidade. O pessoal ficou preso na batalha ali na região, o exército russo, né, ficou preso lá. E aí eles estão obrigados a pegar um navio para poder ir embora. E aí acontece que eles são interceptados, né? E aí sobra um grupo de pessoas que não é militarizado para assumir as armas e defender a cidade. Então a trama é essa. Ele tem um romance no meio, uma produção russa, né? E eu acho que é uma hora ruim para a gente falar de militarismo russo, né? Apesar de ser histórico, de ser um momento diferente da história da humanidade. Eles estão ali sofrendo ataque, não atacando, tal. Mas é engraçado a gente falar sobre isso, porque lá você vê as histórias, os dramas, os romances e tal. E eu sinto dificuldade em simpatizar hoje, dada a situação com a Ucrânia, né? É difícil mesmo. É a mesma coisa. Você não está falando... Né? Nessa época, o povo russo era uma coisa só, né? Sim. Você falava soviéticos, na verdade, né? Hoje o russo é outra história, né? Assim como você fala alemão e você fala nazista, uma coisa não implica na outra. Exato, são separados, claro. Você pode, né? Tem brasileiro nazista, não pode ser alemão, você não tem alemão brasileiro, mas você tem brasileiro nazista. Então, um brinde a isso, né? O troféu joinha. Troféu joinha para baixo. Algo mais que você lembre no streaming, porque eu queria dar uma dica para você, já que você falou baseado em fatos reais, tem uma coisa bacana, já chegou em outubro. Vamos falar de streaming, então, vamos falar. Eu tenho algumas sugestões, a gente tem terrores chegando, a gente tem o Morte, que já está disponível. Mas você manja de terror? Não. Só um pouquinho. Merchandising. Não, sem qualquer referência, @guia de terror. Tá parecendo o Milton Neves. Eu entendo de terror, mas quem entende de terror mesmo é o André Cavallini, lá no Guia de Terror. Pois o Guia de Terror é o maior banco de dados do terror do Brasil. Bom, chega, deixa o Milton Neves quieto. Eu queria dar uma dica, já que falamos baseado em fatos reais, essa série da Netflix, que chamou-se em português Bem-vindos à Vizinhança, não vende o peixe. Honestamente, a primeira vez que eu ouvi falar dessa série, eu falei, Bem-vindos à Vizinhança, eu fiquei lembrando daquele filme do Tom Hanks, ou esse mais recente com Seth Rogen, e o menino Vizinhos, lá do High School a moça Music. do Periféricos, né? Isso, fiquei lembrando disso daí, mas o filme chama The Watcher, que seria o observador. Algo assim. E, cara, e aí se você der um voto de confiança, primeiro episódio do filme, eu acho que são 8 episódios, não tenho certeza, deixa eu ver se eu tenho, são 7 episódios, agora estou vendo aqui, perdão. Uma minissérie, né? É uma minissérie. Então, a vantagem é essa, 7 episódios e nada mais. Eu acho improvável que faça uma segunda temporada. Por quê? Porque como é baseado em fatos reais, eles tiveram que fechar a história nessa primeira temporada. E aí é a história do casal, aí, o Bob Cannavale e a Naomi Watts, que compram uma casa no seria o subúrbio, né? Subúrbio, periferia americana é outro nível, né? É afastado como se fosse um bairro à parte, né?
É um bairro à parte, nas é um bairro adjacências. exclusivamente residencial. Uhum. Você vai ter ali os serviços por perto, tal, mas você não tem É quase um muvuca, condomínio né? fechado, né? É quase um condomínio fechado, exatamente. É um conceito. E, em especial, esse bairro, que eu acho que chama Westfield, não tenho certeza, ele tem construções históricas, tombadas, tal, e uma vizinhança, daí entra a história da vizinhança, uma vizinhança que é ativa na preservação da arquitetura, enfim, dessa geografia, dessa faceta urbana. E os caras mudam para lá, eles já. Uma das vizinhas é irreconhecível, é a Mia Farrow, cara. Vamos dar uma olhada na Mia Farrow, eu realmente Ela não a tá reconheci. já só o pó, né? Tá um pouquinho para lá de Marrakech. Você vai ter rostos conhecidos, né? A Margot Martindale, que já fez um monte de série, fez Justify, fez um monte de coisa. Você tem o Richard Kind também no elenco, enfim, um monte A produção é do Ryan Murphy, que, se eu não me engano, é o cara do História Americana lá, do Exato, Ryan Murphy. American Horror Story. Exatamente. Então você já entende que o cara tem pedigree, o cara já tem, né, experiência na história, e é isso. Os caras se mudam lá, não são bem-vindos. De cara, eles começam a receber umas cartas não assinadas, cartas datilografadas do tal Observador, do tal The Watcher, e os caras vivem em constante ameaça. O The Watcher falando: ó, eu tô de olho em vocês, não gostei de vocês, eu vou ser um problema para vocês. E aí os caras entram num processo de paranoia, eles acham que toda a vizinhança é contra eles, assim, um processo de destempero. Cada episódio eles afundam mais na lama, tomam decisões erradas, ao mesmo tempo tem uma filha adolescente que tá doida para aprontar. Cara, olha, aí você tem um ou outro susto, você tem aqueles recursos pertinentes aos filmes do gênero, um filme de terror, de suspense. Não é para ver ninguém esfaqueado, não é para ver pescoço, cabeça cortada, nem nada. Mas, por ser baseado em fatos reais e inconclusivo, é isso que ameaça. É tipo o Zodíaco. Lembra do Zodíaco? Lembro do Zodíaco. É aquela história, os caras, o Zodíaco supostamente nunca foi pego, nunca tá solto até hoje. Tá solto até hoje, ou morreu de velhice, tropeçou, engasgou com a língua, vai saber. Mas não foi pego. Então isso já mexe. O Jack the Ripper. Jack the Ripper. O Estripador, nunca foi se ele era da família real, se ele teve descendentes. Não era, então, pois é. Vai saber. Então ficou uma boa dica, Netflix. Então, e para quem gosta de série, né, tem uma especial do Jeffrey Dahmer que chegou ao HBO Max, que é uma minissérie documental também, não é ficcional, não tem, ela é literalmente documentário, né, sobre o assassino. Chegou agora ao HBO Max? Chegou essa semana. Eu tô abrindo... A Mente de um Monstro se chama. A Mente de um Monstro? Isso, Jeffrey Dahmer, o canibal, A Mente de um Monstro. É um especial, né, que chegou agora. A gente também tem a estreia da segunda temporada do Gossip Girl, que seria o remake, né? Aí, bonitão. O remake do Gossip Girl clássico do Warner Channel, né? De antigamente. Segunda temporada, então, tá lá. A gente tem, chegando para a locação de pré-estreia, A Mulher Rei. Que tava no cinema agora. Ó, As Aventuras de Tadeu, que é uma animação que a gente teve há pouco tempo, que chegou lá, o novo, né? Se não me engano, acho que foi o terceiro longa-metragem do Tadeu. Chama A Tábua da Esmeralda, ou de Esmeraldas, uma coisa assim. A gente tem Halloween Ends, que tá chegando também para locação. Tem o Adão Negro, a gente tem o Sorria e tem a Mulher Rei, todos eles fazendo... E o Trem Bala também, todos fazendo ponte de cinema já para pré-estreias. E olha que louco, o Tom Cruise com o seu Top Gun Maverick ainda não tá gratuito. Não, ele tá no pay-per-view, exatamente. E ele tá voltando pro cinema em algumas praças, né? Não sei se você viu isso. Sim, e o Trem Bala, ele tá... Logo mais vai chegar na HBO Max, mas neste momento ele ainda tá para locação pay-per-view. Exatamente. Como
o filme rendeu, né? Como Top Gun Maverick Pois é, rendeu 1,5 pois é. bilhão, né? E ele é um filme assim, eu não falo nem da qualidade do filme, porque ele é um filme comum, eu acho. Mas ele tem toda essa coisa do ícone, né? Dos anos 80, 90. O Tom Cruise, ele parece que realmente que ele tem essa vibe, né? Essa coisa de chamar o público, né? Tanto que tem quantos mil Missões Impossíveis, né? E é Pois é, isso. eu perdi minhas contas, mas eu acho que nós estamos indo para o 7º, não tenho certeza. Pois é, então. E a gente tá aí. Ainda falando de Top Gun, né? Com o Meu, o carinha Indiana lá. Jones, você vai fazer mais. O Harrison Ford vai fazer mais o Indiana Jones com 80 anos. Pois é. E há É pouco uma tempo coisa. ele fez o Han Solo de novo, né? Exatamente. E é um cara que, se você procurar, historicamente, ele sempre foi contra essa coisa de franquia, de retomar Sim, papel. sim, Ele modificou isso ao longo do tempo. Não sei se por necessidade, duvido. sim, Ele foi muito bem remunerado por esses projetos. sim. Mas é Mas questão do fato é cara que encarar como uma história aberta, né, Rogério? Tipo, mas ele sempre foi um cara muito decidido, ele era muito antipático a e você vê que ele essas foi franquias. ele é o Indiana Jones, ele foi o Jack Ryan em Jack 2 Ryan, ocasiões, Han ele Solo, foi o Han Solo, e ele voltou, né? Se você considerar que ele voltou ao personagem do Blade Runner, né? exatamente. São 2 filmes, né? Ah, dessa água jamais beberei. Eu acho que era isso, hein, que tinha para hoje. Só uma pouquíssima Só coisa. isso, só isso. Hoje é quinta-feira, você tem jogo do Brasil amanhã. Se o Brasil passar em primeiro, você tem jogo na segunda. Se o Brasil ficar em segundo, você tem jogo na terça. Porém, no final de semana, você tem oportunidade de assistir muita coisa legal, muita coisa bacana, Sim, seja no cinema, seja no conforto da sua casa, né? Acho sim. E isso é sempre lembrando que bom. todos esses filmes que a gente falou de cinema, logo menos já estão também para locação digital. Então a gente está aí falando É, de um ciclo que se reaproveita, né? exatamente. Você acaba optando pelo tipo de entretenimento que você quer. Você ir a uma sala de cinema hoje envolve algum, ainda mais com essas variantes de Covid detectadas aí, o pessoal recomendando o uso de máscara. Não sei que a sala de cinema pode ser, você pode ser afugentado da sala de cinema. Então, pode ficar no conforto do lar. E eu vou ser honesto, né? Eu vi, por exemplo, eu acho que a mais cara que eu vi aí, não sei se era R$14,90 ou R$16,90, que acho que era o Adão Negro. Eu Se acho que você o Mulher Rei vai estar, se for alugar pelo Now, pelo Claro TV, R$20, uma coisa assim. já estamos Tá chegando mais ali. Mas, salgadinho. enfim, se você pensar 2 pessoas por R$20, super vale a pena. Você Sim, tendo controle, claro, faça da sua sala um ambiente controlado. Tem televisão, por exemplo, que o pessoal fala que oferece a cor a cor preta de verdade, né? Eles vendem essa ideia. sim, E OLED, 4K. tem filmes muito escuros. Realmente, se você tiver uma projeção, uma tela boa, você consegue. Mulher Rei, por exemplo, tem cenas noturnas. E é bom você desfrutar ali, né? A imagem mesmo, não ficar se esforçando para Sim, ver, se irritando até. Então, faça da sua casa o teu nicho aí para você poder curtir se o filme. divertir em casa. Se não, vai para o cinema, vai com máscara, usa Sim, a álcool gente gel deu até. pelo menos 4 opções aí pro pessoal Sim. de filmes que estão chegando. E tinha mais coisa, né? Tinha, mas é que a gente não, eu pelo menos não assisti, então a gente fala, melhor a gente falar do que a gente pode, né, Roger, do que a gente conferiu e do que a gente. A gente está tendo uma invasão de filmes nacionais, tem muito filme Sim, nacional chegando, seja documentário ou ficção. E são produções que ficaram paradas pré-pandemia ou durante a pandemia, em algum momento o processo parou e as pessoas não conseguiram sim, concluí-los. E agora eles estão entrando em cena e acabam sendo, às vezes, até lançados de maneira equivocada. Por exemplo, semana que vem vai ter um press day no dia 5, segunda-feira, cabine press day individual, no Jogo do Brasil. Aí, difícil, hein? É pois é. complicado, hein?
Vamos lá. E a gente vai ter um ano cheio de coisas, né? Eu posso falar pela A2 Filmes, por exemplo, tem um monte de filmes brasileiros para sair. Então, vamos falar. Vai ter, assunto não vai faltar. É isso aí. Beleza, brother? Então, até semana que vem. Até semana que vem mais tem estreias. mais, ou em caráter extra e ordinário. Extra Combinado? e ordinário. Não. Extra e ordinário, dupla. Beleza? Falou. Andrezão, obrigado mais uma vez. Eu estou concluindo a nossa gravação. Gente, se você também viu alguma coisa sobre a qual a gente não falou, que você gostaria que a gente falasse, quer dar sugestão aqui, pô, entre em contato conosco via Instagram, via Facebook, via Sinal de Fumaça. Liga para a casa do André, manda e-mail. O e-mail dele é... Não é. Não, guia de terrorblog@gmail.com. Então tem críticos@gmail.com, tem fácil de entrar em contato com a gente. E é importante saber se vocês estão curtindo e se querem também, essa interação é muito importante para nós. Se vocês querem participar conosco, serão bem-vindos. É isso? Muito bom. Hasta la vista! Hasta.